Isaías 46, versículo 9. Vou parar por aqui, porque senão não tem culto, né? Isaías 46, versículo 9. Hoje de manhã tá facinho aqui. Toma cuidado, porque o Espírito Santo pode te pegar aqui, amado. Você está num lugar perigoso. Deus vai mudar as vontades do teu coração, os teus planos. Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou o Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Eu quero que você diga isso. Não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim. Diga, eu anuncio o fim, desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Deus está dizendo, eu anuncio o fim, desde o princípio. O meu conselho será firme, e eu farei toda a minha vontade. Se você precisar de um lenço ungido depois, amado. A verdade é que o fato de você ter nascido revela que já existe algo terminado que você nasceu para começar. Vou dizer de novo, que parece confuso. O fato de você ter nascido já revela que já existe algo terminado que você nasceu para começar. Dentro do reino existe um padrão. E eu gosto disso. Eu sou um cara que detalhista naquilo que eu leio. E como eu estudo a Bíblia desde os 5 anos de idade, fui criado em escola bíblica, para a glória de Jesus, eu sou um ex-nada. Você conhece isso, amado? É porque eu não tenho nada. Eu nunca fui do mundo. Eu sou um ex-nada, amado. Eu queria que você me amasse por isso também. Eu sei que você ama ex-drogado, pessoas que têm testemunho para contar, mas eu sou um ex-nada. Para a glória de Jesus, eu cresci aqui dentro, mas tive a experiência com o Espírito Santo com 12 anos. E uma coisa que eu fiz na minha vida foi estudar a Bíblia. Eu com 11 anos, de 11 para 12, já tinha lido ela toda. As minhas filhas de 10, quando elas tinham 10 anos e 11 anos, já tinham lido a Bíblia toda, já estão indo para a 3ª vez com a leitura toda. A gente ama a palavra. Fui criado na presbiteriana, então uma coisa que eu aprendi foi amar a palavra de Deus, conhecê-la bem. Eu só fui presbiteriano e batista, amado. Você imagina só o valor que eu dou para isso aqui. E morava perto da Assembleia. Então quando eu queria palavra eu ia para a igreja, quando eu queria fogo eu ia para perto da minha casa. Então eu tive um pouquinho de cada. E eu queria que você repetisse, diga, existe um padrão no reino. Um padrão. Você vai perceber em toda a Bíblia que, por exemplo, os israelitas estavam presos por 400 anos e chegou até 430 anos. Deus precisava de um libertador, ele fez com que nascesse Moisés. Os judeus estavam oprimidos pelos medianitas. Deus levantou Gideão. Os judeus estavam oprimidos pelos amonitas. Deus levantou Jefité. Quando o sacerdócio estava corrompido na casa de Eli, Hofni e Finéias, no livro de Samuel, Deus fez com que um ventre estéril de uma mulher chamada Ana gerasse Samuel. O padrão é o mesmo. E nós vamos encontrar diversos exemplos disso em toda a Bíblia. Quando os judeus estavam sendo oprimidos pelos filisteus, Deus fez com que nascesse Sansão. Quando o homem estava condenado eternamente, Deus enviou seu filho, chamado Jesus. O padrão é o mesmo. Porque existe um padrão no reino. Amém, irmãos? Existe um padrão. A forma de Deus trabalhar é sempre assim. Deus trabalha em cima de padrões. Você vai ver isso, por isso que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Porque Deus, ele tem a mesma forma de trabalhar sempre. O modo de Deus trabalhar é único. Ele não muda. Nada muda a sua natureza. Nada muda quem Deus é. Agora, eu acho muito interessante algumas coisas que eu vejo na Bíblia. Porque esses homens que nasceram
eles nasceram carregando algo chamado propósito. O propósito é aquilo que justifica a existência de alguém. Eu queria já começar nessa manhã aí. Tem alguém aí em cima aí? Está me vendo bem, amados? Está bem? Eu vou tentar pregar aqui em cima, porque senão eu vou deixar de honrá-los, vocês que estão aí. E me perdoe os câmeras, viu? Me perdoe mesmo. Eu amo vocês. Mas a coisa mais difícil é filmar o pastor Tiago. E eu quero afirmar algo aqui para todos que estão aqui. Você carrega um propósito de Deus. Por que Deus te criou? Você carrega um propósito de Deus. E quando eu olho para a Bíblia, eu vou entender uma coisa que é um princípio importantíssimo, que pode mudar a sua história. O propósito de Deus, ele antecede a sua criação. Você vai perceber uma coisa. Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus forma o homem do pó da terra. Gênesis 2, versículo 21, Deus fez a mulher. Agora, se Deus criou o homem no capítulo 2 de Gênesis, o que Deus estava falando em Gênesis capítulo 1? Porque eu sei que é uma matemática básica, 2 vem depois de 1. Se Deus está criando o homem no 2, o que Deus está criando no 1? Porque a Bíblia está dizendo assim no capítulo 1. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. No capítulo 1. Mas no capítulo 2 foi que Deus criou o homem. E aqui você vai entender uma coisa. Deus primeiro ele cria o propósito. E depois ele forma o homem. Porque o propósito ele antecede o homem. Ele veio antes. Antes de você nascer, Deus já tinha um propósito na sua vida. Eu posso ouvir um amém por isso, amado? Então disse o Senhor, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, grande toda a terra. Você está entendendo que aqui Deus está descrevendo o que esse homem faria? Que está relacionado ao seu propósito. No 2 ele é criado, mas no 1, Deus está descrevendo de uma forma detalhada aquilo que ele faria. Porque Deus cria primeiro o propósito, depois ele cria o homem. Agora, a Bíblia diz no Salmo 139, os teus olhos me viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Deus tem um propósito para mim, e este propósito deu origem a mim. E agora eu queria citar alguns exemplos práticos, bíblicos, para que você pudesse entender. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Tem gente que gosta de Bíblia aqui, amado? Tem alguém que gosta de Bíblia? É porque eu não vim aqui fazer barulho. Amém, irmão? Eu não vim aqui fazer barulho. Você me perdoe, mas o barulho que eu possa fazer aqui, ele não pode te transformar, mas a palavra do Senhor pode te transformar. Samuel capítulo 3, versículo 1. Preste muita atenção nesse texto. Você vai olhar com um olhar que você nunca olhou para esse texto que nós vamos ler agora. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias era raro o Senhor falar. As visões não eram frequentes. Preste atenção nesses detalhes que a Bíblia está dizendo. As visões não eram frequentes. O Senhor não estava falando com frequência. Não tinha visões. Certa noite Eli, cujos olhos estavam fracos. Nós temos um sacerdote chamado Eli, que os olhos estavam fracos. O seu discernimento espiritual não estava mais apurado para poder ouvir Deus. A voz de Deus não estava audível, Deus não estava falando com frequência mais. A vista do sacerdote estava obscura, ele não estava enxergando claramente mais. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Samuel
estava deitado perto de algo chamado arca. Eu não sei onde ele estava dormindo, mas tinha algo chamado arca. Você já ouviu falar sobre a arca? A glória de Deus, a presença de Deus. Talvez a caminha de Samuel estava perto da presença. E aqui é interessante, porque o sacerdote não está vendo da forma que deveria ver. O sacerdote não está ouvindo da forma que deveria ouvir. O sacerdote, que era o mediador entre os homens e Deus, aquele que apresentava sacrifícios, que pedia perdão, principalmente no dia do perdão nacional para todo judeu, era aquele que apresentava os pecados do povo diante de Deus, os pedidos diante de Deus. E esse sacerdote, ele não estava tendo relacionamento mais com Deus, a sua vista não estava clara mais, seu discernimento não estava apurado. E então, neste momento, aonde a voz de Deus não era frequente, Deus fez com que nascesse Samuel. Quando eu olho para isso, eu entendo o propósito do nascimento deste homem chamado Samuel. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus colocou um filho em um ventre estéril, que Deus tinha um propósito na vida daquele menino. Deus tinha um chamado. Samuel nasceu exatamente no tempo que ele deveria nascer, no Kairos, no tempo de Deus. Não foi no tempo de Ana. Na verdade, Ana sofreu por anos, porque ela queria no tempo dela, mas existe o tempo para que Samuel nascesse. Alguém entendendo o que eu estou falando, amado? Existia um tempo de Deus para que esse menino fosse gerado. Por quê? Porque Israel estava vivendo a maior crise espiritual da história. Hofni e Finéias, filhos de Eli, que herdariam o sacerdócio, estão desviados, se prostituindo na porta do templo. Deus precisava que nascesse um menino santo, alguém que repousasse perto da arca, alguém que honrasse a presença de Deus. Se sacerdotes não estão ouvindo, Deus precisava de um menino para ouvir a voz de Deus, para dizer sim quando Deus o chamasse. Deus precisava levantar alguém, e Deus escolheu Samuel. Porque sempre que tem um Eli sem discernimento, Deus está preparando Samuel. Sempre que tem um Saul se enlouquecendo, Deus está levantando um Davi. Sempre que tem um Moisés morrendo, Deus está levantando um Josué. Porque Deus é um Deus de continuidade, amado. Não pode parar, a lâmpada não pode se apagar, e a obra e o reino precisa continuar. Deus é um Deus de continuidade. Esse é o padrão. Padrões definem tendência de continuidade. E eu gosto de um texto, talvez você não lembra muito bem, que você já leu, 1 Samuel 7, versículo 15. 1 Samuel 7, 15. Eu adoro esse tipo de frase na Bíblia. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. O que nós estamos lendo ali? Diga todos. Todos os dias. Ele não parou em meia idade. Ele envelheceu fazendo algo que Deus chamou ele para fazer. Eu adoro isso, porque estamos numa conferência de vinho novo, odre novo. E só existe uma forma de conservar: pessoas que dão continuidade, pessoas constantes. Samuel era um homem de propósito. Homens de propósito são sempre constantes. Eu vou entrar em uma história agora, que talvez vai ser a coisa mais impactante que você já ouviu na sua vida, sobre propósito. Eu queria, após introduzir com Samuel, eu queria te apresentar alguém na Bíblia. Um homem chamado Sansão. Você vai entender propósito como você nunca entendeu até hoje, através de Sansão. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Juízes capítulo 13, versículo 1. Juízes 13, versículo 1. A Bíblia diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor,
E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Entenda a história. 40 anos, o povo estava preso, oprimidos pelos filisteus. Existe uma crise para que Deus faça homens de Deus nascerem. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril. Amados, olha que coisa, é um padrão. Por que Deus não escolheu uma mulher com ventre sadio? Parece que é a mesma forma. Mesma forma de Ana. Eu não sei, mas eu sinto do Espírito Santo aqui, que tem muita gente aqui improvável. Porque Samuel é improvável, é alguém que nasce de ventre estéril. Sansão é o improvável, que nasce de um ventre estéril, de uma mulher que não podia gerar. E eu estou diante de muitos improváveis aqui. Talvez você veio de uma situação inimaginável. Você, humanamente, você não poderia estar aqui hoje. Todas as condições foram desfavoráveis. Mas você chegou até aqui, você está nesse culto aqui na manhã, em Viçosa, nesse dia, no dia das mães. E eu queria até parabenizar todas as mães. E hoje, você aqui no dia das mães, talvez você seja uma improvável. Exatamente o que aconteceu com a mulher de Manoá. E sendo essa mulher improvável, porque homens de propósito, eles vêm sempre de uma condição improvável. Anjo do Senhor, e o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás, terás um filho. Agora, guarda-te de beber vinho, bebida forte, comer comida imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então disse Manoá: cumpre-se as tuas palavras, mas qual será o seu modo de viver e o seu serviço? Preste atenção nessa pergunta de Manoá. Qual será seu modo de viver e o seu serviço? Eu quero que você repita isso, diga modo de viver e serviço. Qual será seu propósito? O que esse menino vai fazer? Qual é o chamado da vida dele? Como ele vai servir a nação? Versículo 24. Depois teve essa mulher um filho, e quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Eu quero que você entenda essa história por completo. Antes que o menino nascesse, tem um anjo conversando a respeito dele. Os céus está conversando a respeito de Sansão antes que ele fosse gerado. Deus está tendo uma conversa com Manoá e a sua esposa. Os céus estavam falando do menino. Eu quero destacar essa pergunta que Manoá fez: qual o seu modo de viver? Eu quero que você entenda uma coisa: o que é modo de viver? Missão. O que eu preciso fazer todo dia para poder viver o propósito? Modo de viver. Qual é o seu serviço? Propósito. Repita isso, diga missão e propósito. Diga missão e propósito. Exatamente aquilo que Manoá perguntou. Aquilo que justificaria a existência desse menino, propósito. Agora, qual é o propósito de Sansão? A Bíblia responde, versículo 11, versículo 12. E ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Sansão foi nascido para um propósito: livrar Israel dos filisteus. Está claro. Não tem dúvida sobre o propósito de Sansão. Este era o chamado dele, o propósito da vida dele. Ele foi criado para isso. Agora, no versículo 4, no versículo 5, e aqui é algo que ninguém prega, porque é maravilhoso falar sobre destino, é maravilhoso falar sobre chamado, é maravilhoso falar sobre propósito, mas poucos falam sobre o modo de viver.
Porque o modo de viver é aquilo que eu vou fazer todo dia para que o propósito se cumpra. Propósito fala de destino. No Brasil nós temos até conferência chamada destino. Porque todo mundo quer descobrir o destino. Mas não está disposto em viver um modo de viver que te leve ao propósito. O segredo de Sansão não está no propósito. Está no modo de viver. E aqui você vai entender claramente do texto. Porque no versículo 4 e 5, olha o que a Bíblia está dizendo. Guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho cuja cabeça não passará navalha. Porquanto esse menino será um nazireu de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Deus estava chamando Sansão para ser um nazireu. Nazireu significa consagrado, alguém separado. E a Bíblia diz que ele não poderia beber vinho. Existia um costume judaico de vinho. Todo mundo podia beber, mas Sansão não podia beber. E eu quero que você olhe para mim aqui e preste atenção no que eu vou dizer hoje, amado. Porque eu não estou doutrinando a igreja. Eu estou contando a história de Sansão. Todos podiam beber, mas Sansão não podia beber. Está comigo? Por quê? Porque ele era alguém consagrado, separado. Deus estava colocando um propósito grandioso. E enquanto Sansão preservasse o seu modo de viver, ele teria força para cumprir propósito. Porque o que te capacita a cumprir propósito é o seu modo de viver. Enquanto ele não bebesse vinho, enquanto ele não colocasse a mão em coisas imundas, enquanto ele não cortasse as suas 7 tranças, porque existem coisas proféticas de Sansão. Por exemplo, 7 é o número de Deus. 6, o número do homem. 7 fala de Kairós. 6 fala da humanidade. 7 é as 7 hastes do candelabro. Sansão tinha 7 tranças. Significava o candelabro de cabeça para baixo em sua cabeça. A ponta das hastes do candelabro tinha azeite. Então, enquanto as tranças estavam fixadas sobre a cabeça de Sansão, existia um azeite do Espírito Santo. E este azeite que caía todo dia, as 7 tranças, esse azeite que pingava sobre a cabeça de Sansão, tornando ele um homem santo, um homem separado, um nazireu, alguém consagrado. Exatamente essas 7 tranças o daria força para poder se levantar contra os filisteus. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Porque existia um princípio, existia um modo de viver, amado. O diabo não queria tocar no propósito de Sansão. O diabo queria tocar no modo de viver de Sansão. Enquanto as suas vestes estivessem brancas, não faltaria forças para se levantar contra os seus inimigos. Quando o diabo tocasse nas vestes de Sansão, nas vestes de santidade, e o modo de viver fosse manchado, Sansão perderia a força. Tem alguém comigo? Você entende isso claramente, amado, que a Bíblia está te revelando? Eu quero, porque eu não comecei ainda, amado, estou fazendo uma introdução. Alguém gosta de Bíblia aqui, amado? Você entende uma coisa? O modo de viver de Sansão o credenciava para as batalhas da vida. O que o fortalecia, a força dele, estava no seu modo de viver, na sua santidade, naquilo que Deus o chamou para ser. Existia uma lei do nazareado: não poderia passar navalha no seu cabelo. Para Sansão viver o propósito de Deus, ele precisaria manter o seu modo de viver intacto. Enquanto ele estivesse consagrado, quando os inimigos viessem até ele, ele se levantaria, e a unção que estava sobre Sansão o credenciaria para vencer todas as batalhas. Todos que estão aqui, e eu me incluo nisso, você carrega um propósito poderoso e único. Mas se o seu modo de viver não for compatível à sua posição e à sua identidade,
você jamais o viverá. Mesmo que você já ouviu frases pentecostais, que você não vai morrer sem as promessas de Deus se cumprir. Mentira. Porque isso não é bíblico. A Bíblia de Hebreus, o livro de Hebreus mostra milhares de pessoas que morreram sem ver promessas de Deus. Porque não existe promessa se o modo de viver não for compatível. Se o modo de viver não for como o dia que você a recebeu. Não existe promessa de Deus cumprida se a sua vida não for uma vida consagrada. Não é que Deus mentiu, mas você não é a mesma pessoa, como aquela pessoa que no dia que recebeu uma promessa naquele dia. Você não é o mesmo crente mais. Você que vivia no primeiro amor, você vive no 15º amor. Você abriu mão da vontade de Deus para a sua vontade, sendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a tua vontade é ruim, imperfeita e desagradável. Mesmo assim, você escolheu a sua vontade. Não existe promessa para alguém que não se mantém em um modo de viver compatível com aquilo que Deus espera de você. Dura essa palavra, mas ela é verdadeira. E aqui eu te faço uma pergunta nessa manhã. O modo que você tem vivido tem te aproximado ou te afastado do seu propósito? Sansão não precisava fazer muita coisa. Ele só precisava fazer uma única coisa: se manter consagrado. O propósito de Deus, Ele encontra com o nosso modo de vida. Um dia Sansão começou a abrir concessões. Ele desce a vinha. Ele vê um leão morto, no qual havia um enxame de abelhas sobre ele. Juízes capítulo 14, versículo 8. O diabo, ele coloca mel em lugares onde nós não podemos tocar. E Sansão, ele desejou, olha para mim aqui, Sansão desejou o proibido. O que Sansão fez? Desejou o quê? Você sabia que tudo que o diabo quer que você deseje é aquilo que não pode ser desejado? Já desci um degrau. Feche seus olhos. Eu vou te apresentar a sua carne agora. Todos de olhos fechados, eu queria te dar um comando agora. Não pense em um elefante amarelo. Pode abrir os olhos. Você imaginou um elefante aí, né? Só porque eu proibi. A sua carne deseja sempre o proibido. Você sempre vai desejar aquilo que não pode. Porque o diabo, ele quer tocar no seu modo de vida. Porque se ele te manchar, se você cair, porque eu quero que você entenda uma frase do Billy Graham, que eu amo muito. Sempre que você desejar navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco. Ele nunca vai fazer você esquecer do propósito. Ele só precisa tocar no seu modo de vida. Se ele manchar a sua história, porque é isso que ele faz, ele estraga a nossa história. Ele quer tocar no seu modo de vida. Sempre foi assim. Eu precisaria de 5 horas aqui para poder contar histórias da Bíblia para vocês. O que o diabo fez com Davi? Ele desejou aquilo que não podia. Davi tinha todas as mulheres do reino. Ele desejou a mulher de Urias. Por quê? Porque a nossa carne sempre vai desejar o proibido. Sansão tinha poucos comandos: não beba vinho, não beba comida forte, não toque em coisa imunda e mantenha intacto, não passe navalha na sua cabeça. Eram apenas 3 coisas que ele precisava seguir.
Parece pouco, não é? Você fala assim, é pouco. São apenas 3 regras, amados. Quando o reino nos apresenta um modo de vida, é um código de ética, é uma linha imaginária. São linhas que eu não posso cruzar. Existiam apenas 3 comandos para Sansão, e Sansão não suportou o peso daquelas proibições. Que o diabo ele trabalha da mesma forma. Por exemplo, Adão podia comer de todos os frutos do jardim. Vamos pensar o seguinte, eu não estou falando que esses números são exatos, mas a Bíblia diz que em Gênesis que existia todo tipo de árvore boa para alimento. O que Adão e Eva quis comer? Justamente a árvore de um fruto proibido. Porque sempre foi assim. Nós sempre vamos desejar o proibido, aquilo que não pode. É por isso que sempre nós estamos vendo homens que têm famílias maravilhosas, esposas maravilhosas, filhos maravilhosos, e eles trocam a esposa por uma prostituta. Porque a nossa carne está sempre querendo proibido. Eu tenho 999 frutos para comer, e eu estou desejando um único fruto que eu não posso comer. Essa é a natureza humana, em hebraico chamado ergon. É a natureza que nós carregamos, que eu carrego, que você carrega. Por isso que existe uma linha, amado, um modo de vida. Jovens, existe um modo de vida. Você não vive do jeito que você quer viver. Você está numa igreja que não prega sobre hipergraça. Venha e continue como você veio. Não. Isso não é o evangelho de Jesus. Isso não é cristianismo. E nós como pastores, nós não podemos alimentar isso. Porque não é número. A porta não é larga, é estreita. Existem regras que precisamos sim obedecer. Quando eu olho para essa linha imaginária, eu criei uma linha imaginária para mim, que eu nunca cruzo. Eu vou te citar algumas coisas, mas eu sou muito sério nisso. Eu me lembro uma vez, estava pregando uma conferência da Lagoinha, uma conferência do Espírito Santo. Eu estava sozinho viajando. Eu cheguei no hotel e homem tem mania de ligar a televisão. Quando eu liguei, apareceu uma cena pornográfica. Não preciso desenhar a cena não, né? Estava lá, uma cena sensual, né? Não era pornográfico, mas sensual. Naquele momento, amado, meu coração ficou constrangido. De manhã, às 9 da manhã, eu tinha que pregar. Imediatamente eu peguei o controle e desliguei. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, por que eu liguei a televisão? A minha pergunta era essa, por que eu liguei a televisão? E eu fiquei de joelho. E eu falei, Espírito Santo, me perdoa. Por esses 3 segundos que eu mantive a televisão ligada. E eu desliguei. Agora, eu pedi perdão. Porque eu lembrei de várias coisas. Eu lembrei da minha esposa, da esposa maravilhosa que eu tenho, da família maravilhosa que eu tenho, do ministério que Deus me confiou. Existe um modo de viver. Eu não posso fazer de qualquer jeito, do meu jeito. Não é assim, amado. Isso não é reino. E eu pedi perdão. Só que não foi apenas eu pedir perdão. Eu fiz um voto. Eu falei, todas as vezes que eu estiver em um hotel, eu não vou ligar a televisão. Toda vez que eu estiver sozinho em um hotel, eu não vou ligar a televisão de novo. É o meu voto. Eu não estou falando para você me copiar. É o que eu preciso fazer. Para que o modo de vida seja um modo de vida consagrado. Por exemplo, eu tenho uma regra na minha vida. Sempre foi assim. Eu me lembro quando eu comecei a ministrar aula, no ano de 2007, eu estava dando aula para o curso de jornalismo. E eu estava lá com os alunos da universidade, dando aula. E uma menina foi ficando, primeiro dia de aula. Eu não sei o que ela viu em mim, né? Porque bonita não sou, né? Mas ela foi ficando. Eu fiquei achando estranho, porque um curso de jornalismo é 99% mulher. E ela foi ficando na sala. Aí ela chegou perto de mim e falou, professor, aonde você mora? Eu falei, eu moro no bairro tal. Fui educado, primeiro dia de aula, né? E ela falou, tem jeito de você me dar carona? Eu falei para ela assim, olha,
nenhuma mulher entra no meu carro sem a minha esposa. E ela ficou meio chocada. Falei assim, agora se você quiser uma carona, domingo, 7 horas, eu passo na sua casa com a minha esposa e nós vamos para a igreja. Aí ela ficou chocada. E isso, amados, eu estou falando de muitos anos atrás. Muitos anos. Não sei quantos anos já, mas muitos anos. Agora, há uns tempos atrás, tipo 2 anos atrás, uma professora estava lá no campus dando aula. Uma professora falou assim, professor, desde que você me dá carona para o hotel. E aconteceu de novo. E eu falei para ela assim, olha, nenhuma mulher entra no meu carro sem a minha esposa. E ela ficou toda sem graça, porque era uma professora, uma doutora, educada. Ela não fez por mal, ela não estava interessada em mim. A menina do jornalismo, eu desconfio. Ela estava com cara de pomba que gira. Já ouviu falar desse demônio? Aí... Ainda bem que a minha esposa nem conheceu ela, que a minha esposa tem o dom de discernimento de espírito. Mas essa professora não queria nada comigo, mas a regra continua. Esses dias eu estava subindo, né? Eu tinha terminado a aula e estava chovendo. E eu vi umas alunas que elas estavam ensopadas, porque o dia estava legal e no meio da aula o tempo fechou. E elas começou a chover. E elas estavam subindo para ir embora para casa. E eu passei de carro sozinho. Tinha 4 lugares. Tinha umas 5 meninas. E eu fiquei com compaixão, amado. Deixa eu te explicar uma coisa. Não faltou compaixão. Não me entenda errado. Deu até vontade de dar carona para elas. Mas eu fiz diferente. Eu orei, Senhor, que essa chuva não faça com que as minhas alunas gripem. Orei, amado. Mas no meu carro não entra. Porque é um modo de viver meu. Não cai bem. É o meu modo de viver. Eu não estou pedindo para você copiar. É a forma que eu me consagro. É a forma daquilo que o Espírito Santo pediu para mim. Você tem que entender uma coisa. Olha para mim, homens. O diabo você resiste, mas da mulher você corre. Lembra de José? Deus não quer que você viva perto do pecado e não peque. Deus quer que você viva 100% na verdade. Você que talvez tinha algum problema com droga, ou com bebida, ou qualquer coisa, Deus não quer que você viva lá perto. Me lembro de um pastor que eu conheci, que trabalhava de uma forma evangelística e de missões na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte. E ele disse que o chamado da vida dele era trabalhar com prostituta. Só que ele se prostituiu muito na história dele. E eu estou desconfiado, amados, que eu não sei, porque ficam algumas frases aí, que ficam falando no Brasil. Eu não sei, por exemplo, se um cara que trabalhou a vida toda, teve muitas relações com prostituta, que o chamado de Deus é para trabalhar com prostituta. Você me perdoe. Deus precisa falar isso comigo individualmente. Mas esse pastor começou a evangelizar prostitutas, e era um pastor casado. Passou alguns meses, ele caiu com uma prostituta. Perdeu o ministério. Eu vou voltar a dizer, porque o diabo, ele não quer tocar no seu chamado. Ele quer tocar no seu modo de vida. Porque Deus não pode usar alguém que não é consagrado. Isso não é um padrão do reino. Deus usar um vaso sujo. Você está mantendo pecados escondidos. Mas você precisa entender hoje que isso está te afastando do seu propósito. Não é porque Deus está demorando. É você que está demorando em mudar o seu modo de vida. Tem muitos pregadores por aí dizendo, Deus está com pressa. Não, Deus não está com pressa. Pressa é atributo de pessoa atrasada. Deus não erra o tempo. Quem está atrasado é você. É porque as decisões que você precisa tomar, você não toma. E enquanto o seu modo de vida não estiver compatível com a palavra, o propósito de Deus não se cumpre. E o diabo, ele fez com que Sansão fosse descendo cada dia mais. E aí vem Juízes 16, versículo 20. Vamos ler juntos?
Juízes 16, versículo 20. Sansão, ele desce a vinha, ele toca naquilo que não podia tocar, e ele começa a brincar com Deus. Ele começa a brincar com o pecado. O diabo coloca uma mulher na vida de Sansão, chamada Dalila. E ele vai brincando com Deus. Ele não leva a sério o seu chamado. Toma cuidado. Quanto mais você brinca com o pecado, isso só revela que você não dá valor para o chamado. É muitas pessoas hoje que vivem sem temor algum, sem reverência alguma. São cristãos aqui dentro, mas lá fora são filhos do diabo, que obedecem às vontades do diabo e não às vontades de Deus. Vivem conforme o seu padrão. Sansão fez exatamente isso. E quanto mais ele caía, mais longe do propósito ele estava. E aí, vem Juízes capítulo 16, versículo 20. E ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Porque essa que é a fala de alguém que está em pecado. Sempre deu certo. Eu orava, a pessoa era curada. Eu cantava, a unção de Deus vinha. Eu pregava, Deus fazia. Eu vou fazer como eu sempre fiz, porque sempre deu certo. Porque o dom é irrevogável. Eu vou ter performance. Eu vou fazer da mesma forma, porque deu certo da outra vez. E a Bíblia diz: os filisteus vêm sobre mim. E despertou ele do sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes. Eu vou fazer da mesma forma de antes. E me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Quanto mais o seu modo de viver estiver sujo, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, eu não me lembro exatamente o versículo, mas diz assim: não apagarás o Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Não extinguis o Espírito. Eu acho que é 5,19, alguma coisa assim. 1 Tessalonicenses 5,19. Pastor, o Espírito Santo, a pomba que desceu, ela pode voar? Pode. O vinho novo que veio pode vazar. Porque odre velho não conserva vinho novo. O que é o odre novo? É o modo de viver. É o seu modo de viver. É a sua busca. É a sua consagração. É o seu desejo. É o seu tempo a sós com Deus. É a sua vida com Deus. É as suas decisões diárias que te credenciam a viver algo em Deus. E foi exatamente isso, amados, que Sansão viveu. E ele se levantou em Gaza, e prenderam com correntes de bronze, e puseram para trabalhar na prisão, virando moinho. O herói Sansão, chamado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus, consagrado por Deus, nascido de um ventre estéril, fruto de um milagre. Este homem, agora, ele se torna um prisioneiro de alguém que ele nasceu para destruir. Ele se torna prisioneiro deles. E agora os filisteus têm o comando de Sansão. Ao invés de Sansão se levantar para destruí-los, ele se torna escravo dos filisteus. Porque é isso que o diabo deseja fazer conosco. Ele mancha a sua vida, ele mancha a sua história, ele mancha seu modo de viver. E agora Sansão não está credenciado mais para poder viver aquilo que Deus chamou ele. Todos culpam Dalila, mas o processo de queda na vida de Sansão foi um processo
Cada dia ele estava caindo um pouquinho. Primeiro a vinha, depois o cadáver, depois a prostituta, depois Dalila. Nenhuma queda é repentina. Toda queda é um processo. O problema é exatamente isso. Não obedecemos o estilo de vida que nos foi proposto. Brincamos com o pecado. E agora Sansão estava escravo, olhos arrancados. O propósito de Deus se foi, porque ele abandonou a missão de ser nazireu. Erros fazem parte de grandes homens de Deus. E Deus é o Deus da segunda chance. Sansão teve uma segunda chance. Todos nós temos. A Bíblia diz em Juízes 16, versículo 22. E Sansão orou ao Senhor dizendo: não há uma pessoa que ora ao Senhor, mesmo estando em pecado, que Deus não ouça. Eu amo aquele texto de Jonas, que diz assim: e veio a palavra a Jonas pela segunda vez. Eu amo isso. E veio a palavra do Senhor a Jonas, segunda vez. Porque Deus dá sempre uma segunda chance. E Sansão orou ao Senhor dizendo: o Senhor meu Deus, peço que lembre de mim. Por favor, dai-me força só mais uma vez. Porque quem não é consagrado não tem força mais. O diabo ele tocou no seu modo de viver. Você não tem força para orar, não tem força para buscar. Pouco é a sua força de vir à igreja. Sua força se foi. Deixa que eu, só mais uma vez, me vingue dos filisteus. Por terem furado os meus olhos. Sansão não estava vendo mais. Então agarrou as duas colunas do meio, que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Jogou todo o seu peso contra eles e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Olha para mim aqui e preste atenção. Ele matou, mas morreu. O que aconteceu? Diga, ele matou, mas morreu. Qual era o propósito dele? Livrar Israel das mãos dos filisteus. O propósito do Senhor prevaleceu, mas poderia ter outro fim, outra história. Eu queria encerrar, olha para mim aqui. Nós entendemos por que Samuel veio ao mundo, amém? Você entendeu? Ele não estava enxergando, ele não estava ouvindo Deus. O sacerdócio estava corrompido e Deus precisava de alguém consagrado para dar continuidade. Deus precisava levantar Samuel. Quando os filisteus estavam oprimindo por anos os israelitas, Deus levantou Sansão. Quando não havia salvação para nós, quando estávamos condenados eternamente, quando não tinha saída, quando estávamos destinados ao Sheol, ao inferno, Deus enviou Jesus. Por que Jesus nasceu? A minha pergunta para você é: por que Jesus veio ao mundo? Porque Jesus é um homem de propósito. Este Jesus que nós ensinamos, estamos aqui como igreja, ele faz com que a gente entenda uma coisa, o que a Bíblia está dizendo: eu anuncio o fim desde o início. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Deus ele não perde o controle de tudo. Antes que a palavra chegue à sua boca, Deus já sabe o que você iria dizer. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele conhece. Nada foge do seu controle. Deus tem controle de tudo. E exatamente isso, amados, entendendo isso, é que eu costumo dizer uma coisa: o diabo ele sempre vai tentar matar homens de propósito.
Porque o diabo, ele sabe que existem coisas anunciadas. Porque Deus anuncia o fim desde o início. Existem coisas anunciadas ao teu respeito que o diabo sabe. Eu vou repetir isso. Existem coisas anunciadas ao teu respeito que o diabo sabe. Por exemplo, Deus teve uma conversa com Abraão. E ele disse assim: o meu povo ficará preso por 400 anos. Quando deu 400 anos da conversa de Deus com Abraão, estava o povo preso, escravizado no Egito. E Deus fez com que levantasse um homem chamado Moisés. Olha como é que o diabo, ele conhece os planos de Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus que anuncia desde o início ao fim. Está alguém entendendo? Tem coisas anunciadas. Deus teve uma conversa com Abraão e o diabo estava por perto, porque ele fica ao redor. Ele está ouvindo. Existem coisas que Deus falou ao teu respeito que o diabo sabe. Só você que não sabe, mas até o diabo sabe. Só você que não acredita em você, mas até o diabo tem medo de você. E ele vai trabalhar da mesma forma, como ele fez com Sansão, ele está tentando fazer com você. Então, quando chegou o tempo, olha para mim aqui. Eu preciso encerrar assim, amado. Olha para mim. Quando chegou o tempo de Deus livrar o povo da escravidão, depois de 400 anos, existe uma lei: mate todas as crianças que nascerem. Por que nasceu? Por que apareceu essa lei? Por quê? Porque o diabo estava querendo matar o menino que nascesse, carregando o propósito de libertar Israel da escravidão. Porque é a mesma forma, é o padrão. Você entende? Olha que coisa interessante, amados. Todas as crianças que nasceram depois de 400 anos, que Deus falou com Abraão, exatamente, foi o povo. Aquela existia algo para matar todas as crianças. Aí estamos agora no Novo Testamento. Existiam promessas que os profetas fizeram, somente o livro de Isaías, que nasceria o Messias. O diabo, ele conhece as coisas anunciadas. Quando chegou o tempo, o que ele fez? Quando Jesus nasceu, existia uma ordem para que pudesse matar todas as crianças que nascessem. Exatamente igual com Moisés. Porque Moisés era um homem de propósito, um libertador. Ele seria o líder que conduziria a saída do Egito em destino à terra prometida. Ele foi o homem chamado por Deus, escolhido por Deus, exatamente como Jesus. Jesus é um homem de propósito, chamado por Deus, escolhido por Deus. Ele foi enviado por Deus para cumprir um propósito. E o diabo tentou matar Jesus. É por isso que você precisa olhar agora, amado, parar de culpar as pessoas. Ah, talvez eu não sou bem sucedido porque eu fui fruto, gerado, talvez de uma relação não tão legal, de um tempo não tão preparado, não tive pai, não tive mãe, eu fui abusada, eu sofri traumas irreparáveis. Mas deixa eu te falar uma coisa, agora você vai começar a entender que a culpa não foi de homens, o diabo estava sempre na sua história tentando te matar. Ele estava sempre, todos os traumas que você carrega, tudo aquilo que aconteceu na sua vida tem um propósito: apagar, obstruir, impedir que o propósito de Deus se cumpra. Você vai entender isso agora, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra potestades. O diabo está sempre querendo te destruir. Tudo que você passou até aqui foi estratégia do diabo, como ele fez com Jesus, como ele fez com Moisés, como ele fez com Sansão. O mesmo modo, o diabo está trabalhando da mesma forma. Ele está sempre tentando te destruir. E Jesus, como eu anuncio o fim desde o princípio, eu fico imaginando, eu queria encerrar com isso, olha para mim aqui. Jesus tendo uma conversa com o Espírito Santo e com Deus, porque eles são triunos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu anuncio o fim desde o princípio. Jesus sabia que ele morreria na cruz. Isso não foi novidade. Para que houvesse perdão de todos os pecados, precisaria haver derramamento de sangue. Isso era uma lei irrevogável naquela época. Só existia um modo de Jesus morrer: derramando sangue. Jesus sabia da dor que ele passaria. Agora deixa eu te falar uma coisa. Antes da fundação do mundo,
Eu fico imaginando uma conversa com Deus, com Jesus, Espírito Santo, eles conversando. O homem está condenado, o homem vai cair, e eles vão passar por processos. E Jesus se oferece, amado, para ser o meio de expiação do nosso pecado. Jesus se coloca como um homem de propósito que salvaria a humanidade de toda a condenação que a humanidade tinha. E eu fico imaginando, aqui é NVT, nova versão do Tiago, o Espírito Santo conversando com Jesus, falando assim: você sabe como você vai sofrer, vai doer muito. Você está disposto? Jesus falando assim: eu estou disposto. Mas eles vão te machucar, você será chicoteado, pregos serão transpassados dos seus pulsos, colocarão sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Jesus, você está disposto? Eu estou. Agora, eu fico pensando uma coisa: Jesus sabendo tudo que ele passaria, por que Jesus mesmo assim veio, se encarnou, nasceu do ventre de Maria, foi perseguido pelo diabo para morrer, foi perseguido no deserto, sabendo tudo que ele passaria no Getsêmani, ao ponto de suar gotas de sangue, sabendo que seria traído, seria negado, seria desonrado, ele conheceria sobre ingratidão pessoalmente aqui na terra. Por que Jesus, sabendo que passaria por tudo isso, mesmo assim ele escolheu a cruz? Olha para mim, não perde isso, olha para mim. Vem aqui, vem aqui. Olha para mim aqui e entenda uma coisa. Se eu perguntar, como você chama? Igor. Se eu te perguntar uma coisa, se eu fosse te dar um tapa, você escolheria um tapa na cara ou um tapa no joelho? Por que o joelho? Dói menos. Porque dói? Obrigado. Todos nós, olha para mim aqui, escute o que eu vou falar. Todos nós escolhemos o que dói menos. Por que Jesus escolheu a cruz? Porque todos escolhem o que dói menos. Por que Jesus escolheu a cruz? É porque dói menos. A dor da cruz não é comparável da dor de viver sem você. Dói menos. O diabo fez tudo para poder manchar o propósito e a vida de Jesus, o seu modo de vida. Essa Bíblia diz. A Bíblia diz, amado, que ele foi ao madeiro, e naquele homem não se achou pecado algum. Jesus foi o sacrifício aceito por Deus para perdão do seu pecado. Talvez existem pessoas aqui, porque eu estou falando sobre isso, porque eu preciso trabalhar caráter na sua vida. Deus me trouxe aqui para poder trabalhar isso. E talvez você está carregando muita culpa, porque você caiu como Sansão caiu. Você brincou com Deus, você brincou com o pecado. Talvez você está vivendo em uma vida de pecado, mas Jesus está te chamando de novo. Eu não sei se eu contei aqui, mas eu vou encerrar com essa história. Mas tinha um menino, que ele era muito ruim de mira. Ele pegava uma pedra e tentava derrubar uma manga. E ele jogando, a manga caiu na cabeça de um pato da avó dele. O pato morreu. Aí o pato morreu. E ele ficou muito apertado, porque ela gostava muito do pato. Pegou o pato, enterrou, jogou terra por cima. O pato ficou escondidinho. Só que ele não tinha visto que a irmã dele viu ele enterrando o pato. Depois do jantar, a avó chegou para ele e falou assim: quem vai lavar as louças? A irmã dele olhou para ele e fez assim: quá, quá. Minha irmã viu. A minha irmã viu o que eu fiz. Eu matei o pato da avó. Aí ele ficou apertado, falou assim: vó, pode deixar que eu lavo? Aí na terça-feira, né? E a irmã explorando o menino. E na terça-feira, quando começou o almoço, ele falou: quá, 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 quá. E ele foi lavando as louças a semana inteira. Chegou sexta-feira. Aí a avó dele falou assim: mas por que você está lavando a louça todo dia? Ele falou: vó, não aguento mais. Eu estou sendo chantageado pela minha irmã. Me perdoe, mas eu matei seu pato. Aí ela falou assim: filho, quando você atirou a pedra, eu estava na janela.
Eu vi, eu não sei por que você está aceitando ser chantageado. Porque eu vi tudo. E a sua irmã está te explorando. Mas eu vi o que você fez. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Seja em cima ou aqui embaixo. Eu me sinto aqui como se eu estivesse num cemitério de pato. Todos nós erramos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz o livro de Romanos. Mas quando você fez algo, Deus viu. E o mesmo Deus que viu, Ele está disposto a te perdoar. Eu gosto muito disso. E veio a palavra do Senhor a Jonas a segunda vez. E veio a palavra do Senhor a Jonas a segunda vez. E veio o poder de Deus sobre Sansão pela segunda vez. E ele derruba aquelas pilastras e mata todos os seus inimigos. Porque Deus é um Deus de segunda chance. Eu não sei se você está disposto a viver num modo de vida que vai te levar ao teu propósito. Você não precisa fazer muito. Você não precisa batalhar por propósito. Você precisa batalhar diariamente em conservar seu modo de vida. Eu sei que as batalhas serão grandiosas, as lutas serão grandiosas. A vida exige muito de você. Mas se você conservar seu modo de vida, você vai poder usufruir de tudo que Deus tem. Existe um Deus nessa manhã, capaz de te perdoar e de arrancar de você toda a culpa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você pede perdão para Deus e se arrepende dos seus pecados, a Bíblia diz que Deus, Ele pega os seus pecados e joga no mar do esquecimento. Deus não se lembra do seu pecado. Sabe quem que lembra de pecado? Você e o diabo. Você precisa escolher que lado que você está. Se você quer viver uma vida de acusação, ou se você quer viver uma vida de libertação. Porque Deus não se lembra. Se Deus não se lembra, isso não pode te matar mais. Isso não pode tirar a sua paz mais. Nessa manhã, eu quero orar por homens e mulheres de propósito. Por homens e mulheres que serão levantados, conscientes que Deus tem um plano, que Deus escreveu a respeito de você. Todos os seus dias foram escritos, existe algo escrito. Sabe qual que é nosso segredo? O segredo do reino é descobrir o que está escrito a respeito de mim. E orar como Jesus orou. Que não seja feita a minha, mas a tua. A oração que eu fiz no meu quarto, um adolescente ainda. Eu abro mão dos meus sonhos, para que o Senhor coloque os teus sonhos dentro de mim. Tem alguém aqui disposto a fazer essa oração hoje? Essa palavra faz sentido para vocês, amado? Deus está falando com pessoas aqui? Talvez Deus esteja falando com você, te chamando, te corrigindo, porque Deus corrige quem Ele ama. Deus está te trazendo de volta. Lembra de onde caíste. Lembra de onde caíste. Volte a praticar as primeiras coisas que você praticava. Quando você conheceu Jesus, comece de novo. A Bíblia é clara em Apocalipse. Volte a fazer as primeiras obras. Volte a fazer aquilo que você fazia lá no início, amado. Porque não tem outro caminho. Cada adolescente, cada jovem, cada senhor, senhora, cada família que está aqui, o propósito de Deus é único, amados, e a responsabilidade coletiva. Deus está falando a mesma coisa com todos. E Deus quer alinhar você hoje.